Muito bem, hoje estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio do J+, a deputada Ana Paula Lima, do PT, ela que está visitando aqui a nossa região, né, mais uma vez, já esteve no passado aqui conversando conosco, inclusive, né, teve também no período de campanha, e a gente vai conversar hoje sobre esse período eleitoral que demanda uma série de coisas, uma série de impedimentos legais que favorecem muitos municípios. Por quê? Porque se extingue agora, por exemplo, o período, né, ou que se encurta esse período para repassar recursos de emendas, né. A deputada tem enviado bastante emendas aqui para a região, né, deputada, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também sobre política nacional, a política local, esse período de eleições, enfim. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite, deputada. Muito obrigada, Dinei, de estar novamente aqui, um pouquinho rouca, porque a gente está lá em Brasília, um sol muito quente, e retorna para Santa Catarina todo final de semana e pega esses friozinhos. Isso acaba afetando um pouco a minha voz, porque estou um pouquinho rouca. E é uma mudança, essa mudança de clima pega todo mundo, né? Todo mundo. E a gente espera o frio e quente, e frio, mas estou muito bem. E agora no recesso parlamentar, onde a Câmara Federal, né, tem esses 15 dias para que a gente possa voltar ao Estado, ouvir a nossa população, eu vim para o Planalto Norte, fizemos várias reuniões aqui em vários municípios, ouvindo um pouco a comunidade, falando das obras do governo federal, do governo do presidente Lula, em quase todos os municípios catarinenses, trazendo, né, essas novidades tão importantes. Por isso que ontem fizemos uma reunião muito interessante aqui no município de Canoinhas, para falar sobre essas proposições e principalmente porque às vezes a gente não consegue informar a nossa população sobre tudo que está acontecendo em nível de Brasil, Estado e município. E a gente trouxe aqui as demandas, principalmente que as nossas lideranças solicitaram para nós enquanto representantes do povo catarinense no Congresso Nacional, que além de fazer as leis para o Brasil, e nesse 1 ano e 7 meses do nosso mandato, nós verificamos que o Congresso ele fez votações muito importantes. Essa é a principal tarefa de um deputado federal, fazer o debate da legislação brasileira. E a outra tarefa é discutir o orçamento da União. E discutindo o orçamento da União, nós também temos as emendas parlamentares e temos os programas do governo federal para o estado de Santa Catarina. Então aqui no Planalto Norte, visitando vários municípios, a gente trouxe essas informações. Canoinhas, por exemplo, essa semana já recebeu um ônibus do transporte escolar, que é do governo federal, que é um programa do governo federal, que é o Programa de Aceleração e Crescimento, e esse ônibus chegou novo para dar segurança, tranquilidade, né, e um bom veículo para transportar as nossas crianças. Canoinhas também vai receber uma creche, que é uma demanda das mulheres que precisam trabalhar e deixar os seus filhos seguros. E sempre que venho para cá, eu não posso deixar também de fazer investimento no hospital aqui, que é um hospital que atende a região. Então, nessa conversa que nós tivemos com essa presidente do meu partido aqui, que é o Fernando, ele sempre está nos pautando, olha, o que a comunidade está precisando, o que nós podemos trazer investimentos para Canoinhas, bem como também Bela Vista do Toldo, Mafra, Papanduva. Então, a gente teve percorrendo esses municípios. Porque o trabalho nosso, também quando a gente ouve mais, a gente erra menos. Quem sabe dos investimentos que precisam acontecer aqui é quem mora nas cidades. Por isso que o presidente Lula sempre está nos pautando. Vão lá, escutem a comunidade. Nós queremos acertar. Acertando é com a participação popular. E a gente tem ouvido essas demandas, levado para o governo federal para fazer os investimentos. Eu vim aqui várias vezes, Ednei, e a gente transitava aqui na 477, que era uma vergonha. Mas agora eu vim fiscalizar a obra. Ali também é investimento federal, apesar de ser uma rodovia estadual, mas o governador foi buscar recursos lá em Brasília, 681 milhões através do BNDES, para fazer a recuperação das estradas estaduais, que realmente era um problema. Então, se hoje a população fica um pouco indignada, né, que há atraso, é porque as obras precisam acontecer. E os investimentos também na 280, na 116, somente no ano passado, o governo federal aplicou nas rodovias federais em Santa Catarina 1 bilhão e 300 milhões de reais. E esse ano também no orçamento a gente conseguiu alocar
para que as nossas estradas sejam seguras para o trânsito, né, de veículos pequenos, como também os de carga. Então, é essa a nossa função. Então, a vinda aqui é para também, além de noticiar o que tem acontecido na região, é para mim ouvir as demandas. Visitar o hospital, visitar aqui as nossas lideranças, né, que são da agricultura familiar. Tivemos uma boa reunião ontem também com os nossos agricultores, que estão aí com um novo plano safra para a agricultura familiar, para que o nosso agricultor possa adquirir recursos, né, com um juro muito baixo, para poder produzir o alimento, né, para quem mora nas cidades. Então, temos muita coisa importante para salientar em várias ações, né, em todas as áreas do governo federal. Desde a área da saúde, aqui eu vejo o programa Mais Médicos, que veio para Canoinhas. E aqui em Canoinhas, eu posso aqui, em cada lugarzinho aqui, eu posso dizer, isso aqui foi obra do governo federal. Daquela unidade básica de saúde, do mercado público ali, que era a emenda do Décio Lima na época, para os produtores colocarem os seus produtos para vender, do IFES, que é uma realidade que mudou a realidade da cidade. Agora no município de Mafra vai acontecer mais uma instalação do Instituto Federal, oportunizando a nossa gente aqui do Planalto Norte a ter a educação gratuita e de boa qualidade. Então, muito feliz de estar vivendo esse momento, né, nesse processo importante que são as discussões em nível nacional, e agora a gente consegue visualizar em qualquer município do nosso estado, dos 295, uma obra, um recurso que é do orçamento federal e que, infelizmente, anteriormente, a gente não conseguia visualizar isso. Deputado, acho que a gente até já falou sobre isso, mas é sempre importante a gente, é uma questão que me intriga muito, essa predominância, né, de direita aqui na região, por conta justamente de projetos, né, e de investimentos que foram feitos pelo governo federal, no governo do PT, aqui na região. E a senhora citou aí IFES, a própria questão da 477, o ônibus que veio essa semana, que na divulgação da prefeita não foi falado, né, inclusive que veio do governo federal. Como é que a senhora interpreta essa predominância de direita? A gente já entrevistou recentemente o Fernando, que é presidente do PT, que entrevistei o Andrei, que é pré-candidato a prefeito, e a gente falava sobre isso, inclusive eles demonstravam ali um certo conformismo com essa situação, porque a gente não tem uma explicação lógica para essa predominância, né? Ou temos? Temos sim uma explicação, e isso a gente tem debatido sistematicamente. Eu acho que a gente precisa ser estudado, o povo brasileiro. Quando a gente vê várias obras de recursos do governo federal e as pessoas não entenderam que isso melhorou a vida delas, melhorou inclusive a vida pessoal, coletiva e pessoal. O aumento do salário mínimo ano passado, a correção da tabela de imposto de renda, a reforma tributária que nós acabamos de aprovar, que o pobre vai pagar menos impostos e que o rico vai ter que pagar mais, que isso não acontecia no Brasil. Por exemplo, quem tem uma moto paga o IPVA, paga o imposto sobre a moto. Mas quem tem um avião, um helicóptero, um iate, um barco, não pagava imposto no Brasil. Então tem que taxar, né, os super ricos que nunca pagaram, inclusive nem investem no Brasil, acabam investindo fora do nosso país. O que aconteceu, infelizmente, no nosso país, e aqui em Santa Catarina, é que houve uma avalanche de fake news, de mentiras. E as pessoas acabaram acreditando, inclusive, que a Terra é plana. Então é algo que precisa ser estudado. Agora, o que a gente orienta, e nossas lideranças políticas, nós não queremos mais entrar em conflito. Nós não queremos mais brigar com familiares, com amigos, com pessoas do local de trabalho. Nós precisamos pacificar o nosso país. Porque nós temos que ter direito. Por exemplo, meu time ganhou essa semana, Ednei, o Botafogo. Né? Não brigamos com ninguém, mas eu respeito o flamenguista, o vascaíno. Eu respeito, por exemplo, as liberdades religiosas. Quem é evangélico, quem é católico, né? Quem tem as matrizes africanas, as religiões da matriz africana. Então, o que faltou nessas últimas eleições, infelizmente, é um pouco de respeito. Para a gente saber lidar e divergir com quem é contra essa ou aquela opinião. A predominância, e Santa Catarina nunca foi de direita. Nunca foi de direita. O Lula ganhou em 2002 em Santa Catarina. O que aconteceu
Foi essas mentiras que foram contadas, infelizmente as pessoas foram enganadas. A senhora falou da tributária e é uma reforma que as pessoas entendem pouco, não, é muito complexo de se entender, mas tem algumas coisas que me chamaram a atenção na aprovação, e aí a Câmara tem, né, um papel predominante, porque foi ela que retalhou, vamos dizer assim, né, a reforma tributária. Por exemplo, taxar carro elétrico, retirar taxa de produtos de luxo, né, como é o caso do caviar, né, foi noticiado isso. Virou quase que um Frankenstein ali a reforma tributária, e aí eu queria que a senhora falasse como deputada mesmo, porque o governo mandou uma reforma, mas a que está sendo aprovada é outra, né? A regulamentação está sendo diferente, e está atendendo muito a lobby de empresários da indústria automotiva, da indústria de produtos de luxo e tudo mais. Queria que a senhora comentasse sobre isso. Essa reforma tributária no Brasil, ela estava há 30 anos no Congresso Nacional, e ela precisou ser aprovada. Daqui a 5 anos ela vai ser avaliada de novo. E a gente vai ter que fazer essas correções. Agora, a diminuição do número de imposto, que é imposto sobre imposto, isso vai acabar e a gente vai pelo menos ter um imposto. Aí quando eu vou no supermercado, lá na notinha fiscal, no cupom fiscal, a gente vai saber qual é o valor do produto e quanto a gente paga de imposto por esse produto. Teve sim uma discussão ampla. De 513 deputados e 81 senadores, nós da Câmara aprovamos ano passado a reforma. Chegou no Senado, houve uma modificação. Aí nós tivemos que conversar, dialogar e haver um entendimento. Mas o que foi bom? Na sua maioria das coisas, claro, com algumas divergências. Por exemplo, a questão dos agrotóxicos, que é muito forte, mas lá tem a representação do povo brasileiro. Tem a representação do empresariado, do povo trabalhador, do povo evangélico, do povo católico. Isso ali é a discussão do Brasil. Então a gente está fazendo muito debate para a gente poder aprovar, e aprovamos a regulamentação, agora está no Senado, mas mesmo assim teve um amplo debate com a sociedade. Santa Catarina, nós tivemos uma audiência aqui, ano passado, para debater a reforma tributária. E durante esse período, muita gente foi no Congresso falar com as bancadas e partidos políticos para fazer a sua defesa Lobista. No argumento que tem. Por exemplo, agora nós podemos verificar que, apesar de não ser a ideal, foi a possível nesse momento. Principalmente será os produtos da cesta básica, inclusive com a proteína animal, que é o peixe, o frango e a carne, que nós conseguimos também colocar. Havia um entendimento do nosso ministro, Fernando Haddad, que teria que tirar, mas o presidente Lula, a todo momento, disse, a carne, a proteína animal tem que estar na cesta básica. Isso acho que foi uma vitória. A contento para todos. Sim. Deputada, a anistia aos partidos políticos das multas eleitorais, a senhora votou a favor. Por que a senhora votou a favor? Porque a gente tem... O nosso partido não poderia ser penalizado diante de uma situação que foi colocada. Nós sempre trabalhamos com as cotas, e com as cotas de mulheres. Foi o primeiro partido, inclusive uma decisão de 30% das vagas serem para mulheres. Teve agora um deputado do Rio Grande do Sul que foi cassado, que é do Podemos, um deputado porque também utilizou os recursos das cotas para benefício da chapa a que ele pertencia. Então, a gente precisou fazer isso, porque senão a gente ia ter uma punição muito grande, e a gente, entendendo que nosso partido, que é muito democrático, que a gente debate bastante, nós tivemos com a bancada de mulheres negras que não concordaram, mas no momento seria necessário isso para a gente poder, inclusive, passar por esse processo eleitoral mas agora. Não passa um recado ruim para a sociedade de que você pode cometer um ilícito e que você será perdoado? Mas no caso do Partido dos Trabalhadores, foi um erro do Tribunal Regional Eleitoral, que não considerou, inclusive, as informações que a gente tinha mandado. Então, nós não cometemos nenhum ato ilícito quanto a isso, até porque nós somos fiscalizados. O PT debate muito isso e cobra bastante isso. Deputada, a questão eleitoral aqui na região, como é que vocês estão vendo isso? Eu percebo nitidamente que há uma orientação do partido para que tenha candidato, para que mostre a cara do partido de alguma forma, é isso? Não, não tem orientação do partido. E fiquei muito feliz de estar aqui, porque em Santa Catarina, se nós tivemos problemas, né, de não ter pessoas que fossem colocar o seu nome à disposição, por exemplo, no ano de 2020, esse ano nós temos 167 candidatos a prefeito ou a prefeita no estado de Santa Catarina. Nós temos quase 3.000 candidatos a vereador ou a vereadora. Não quer dizer que a gente vai ganhar,
ou perder. A gente vai debater a cidade. Então, o primeiro estado da nossa federação que tem o maior número de candidaturas. Aqui em Canoinhas, nós temos, como tivemos da outra vez, o doutor Andrei, que colocou seu nome à disposição, outros companheiros para a chapa da Câmara Municipal, da Câmara Legislativa. É o debate que a gente sempre faz. Então, não é uma imposição, há um diálogo. E nesse diálogo, né, o presidente estadual, Décio Lima, tem falado muito com o presidente Lula que Santa Catarina, então, agora quer debater esses assuntos, que o PT está presente, porque nós não somos um partido que nos reunimos somente no período eleitoral. Nós reunimos semanalmente ou mensalmente para debater a cidade, o estado ou mesmo o país. Isso é muito salutar. Nós tivemos um grande número de filiados e nós queremos debater com a sociedade, não com ódio, mas com afeto. Afeto quer dizer o amor, né? Nós não queremos agora brigar com a família, brigar com amigos. Nós queremos um diálogo fraterno, franco, respeitoso, sem nenhuma ameaça. E daí você me perguntou assim, a direita está grande. Não, a direita trabalha com ameaças e medo. E a gente percebeu que essa proposta do medo, as pessoas ficaram mais silenciosas, com medo, né? E o medo não faz bem para ninguém. Então nós estamos vivendo um novo momento. Eu acho que agora a gente consegue falar e ser ouvido. Isso é importante para a democracia brasileira. Ok. Conversei com a deputada federal Ana Paula Lima, do PT, hoje visitando Canoinhas e região, e espero recebê-la mais vezes aqui. Sempre um prazer, deputada. Obrigado. Muito obrigada, Inês. Muito obrigada aí pela essa tua equipe maravilhosa e principalmente aqueles que te acompanham informando as notícias do Brasil, do Estado e também do município. Democraticamente, com todos os partidos políticos, isso é muito salutar. Com certeza. Obrigado, deputada. Segue o programa.